Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós não tivemos ontem no último culto do ano, mas não poderia faltar no primeiro. Começar bem. Deus fez coisa maravilhosa na minha vida em 2025. Se 2026 foi igual a 25, glória a Deus. Mas nós temos 3 tempos. Nós vivemos em 3 tempos: passado, presente, futuro. Qual é o nosso? Presente. O passado foi ontem, não vai voltar. O futuro pertence a Deus. E o presente nós estamos agora. Eu estava vendo com a minha esposa quantas pessoas comemoraram Natal, fizeram aquela mesa, mas não tiveram o privilégio de fazer no ano. Muitos. Pode ter uma ideia, irmão. Final de ano, parece que morre mais gente. É uma catástrofe, é acidente, é muita coisa. Mas nós que somos de Jesus, a gente tem que permanecer firme na rocha. Vamos ler a palavra de Deus. Ele me colocou no estreito. Gênesis, capítulo 8, versículo de número 7 até o 12. Primeiro culto do ano, primeiro livro da Bíblia. E é que tem alguma coisa a ver com o dilúvio. Você vai pegar dilúvio? Deixa comigo. Eu vou começar no dilúvio e vou terminar no Pentecostes. Pode deixar que nós vamos chegar no Pentecostes. Mas vamos começar com Gênesis, capítulo 8, versículo 7 a 12. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e acolheu consigo na arca. Verso 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém. Qual é o tema da mensagem? Os 7 voos da pomba. O tema da mensagem é essa: os 7 voos da pomba. Irmão, a Bíblia ela é riquíssima. E eu não tenho outra coisa melhor do que a minha Bíblia. Não troco ela por nada. É Bíblia e harpa. Pode me dar um CD que for, eu não troco a minha harpa por nenhum cantor, por nenhum CD. Eu não troco a minha Bíblia por nada, porque ela é riquíssima. E eu tenho aprendido coisa extraordinária. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós estamos vendo muita televisão, muita miséria, muita desgraça, muita fome. Isso mexe com o nosso psicológico. Nós perdemos o sono. Tem vezes que eu tenho que tomar um chá de cidreira, porque parece que o negócio mexe realmente. Então é bom deixar para lá, deixa para lá, deixa para lá. O mundo já no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno. 2 milhões numa praia, no Réveillon. O que está acontecendo? Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, e casavam, estavam em casamento, não percebeu, veio o dilúvio e levou tudo.
Irmão, o mundo só vai despertar quando eles veem o vazio. A mulher caçar o marido procurar a mulher, a criança do berçário, o doente no hospital. Eles vão desaparecendo, os aviões batendo, o piloto foi embora, o trem bateu. Então vai haver um sequestro. Arrebatamento significa tirar com força. O Senhor vai tirar a igreja com força. Será não abrir e fechar de olho. Não dá tempo de levantar a mão para Jesus, não dá tempo de pedir perdão ao irmão, não dá tempo de se consertar. Ou você vai ou você fica. Irmão querido, coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Antes de entrar aqui na palavra da pomba, a Bíblia fala de 7 dispensações. Essa que eu estou lendo aqui do dilúvio é a terceira. Começa a terceira depois do dilúvio. A primeira foi inocência. O homem não tinha pecado ainda. O que aconteceu nesse período? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu no período da inocência. Mas quando Adão peca, o Senhor fala assim, agora, pois, o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Nós, Deus falava da Trindade, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Trindade. Quando termina o dilúvio, começa uma obra estrondosa. O homem se rebela contra Deus e ele quer chegar ao céu através de uma torre. E disse: daqui ninguém sai, porque nós vamos fazer uma torre até o céu. Ele começou a mandar poder sobre as pessoas. Isso se chama dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano é o homem sujeito a outro homem. Eles ficaram fazendo aquela torre até Deus dizer para a Trindade: eia, desçamos e confundamos as línguas. E ali houve uma confusão e aquela torre parou a obra. O que significa Babel? Significa confusão. Betel é casa de Deus, mas Babel é confusão. E ali a obra parou. Bom, primeira dispensação, inocência. O homem não conhecia o pecado. Segunda dispensação, consciência. O homem pecou, conhecendo o bem e o mal. Terceira dispensação, governo humano. O homem passou a ser sujeito a outro homem. Quarta dispensação, lei. Não, a quarta é patriarcal. Quarta dispensação, patriarcal, aonde envolve o período da chamada de Abraão, Isaac e Jacó. Esse período chamado dispensação patriarcal. Quando Moisés sobe ao monte e Deus coloca na mão dele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ali começa a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela começa lá no Monte Sinai. E sabe quando é que ela terminou? Lá no Calvário. A lei durou até Cristo. Cristo foi o único homem que cumpriu a lei. Veja que quando ele chegou na fila para batizar o João Batista, o João falou assim: mas vem cá, como é que você vem a mim? Eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Ele falou para João: deixa por agora, convém cumprir toda a justiça, fica quieto. Ei, e João calou, ficou quietinho. Então a dispensação da lei começou no Sinai e ela foi até o Calvário. Do Calvário até o arrebatamento da igreja, nós estamos na sexta dispensação chamada graça. Paulo disse lá em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, a salvação é dom de Deus. E aí começa a dispensação da graça. Quando vai terminar essa dispensação? No arrebatamento da igreja.
a dispensação da graça termina, a porta da graça fecha, e aí começa o período de 7 anos, sob o poder do anticristo, chamado tribulação. A tribulação tem 2 fases. A primeira fase é a falsa paz, a segunda fase é o juízo de Deus sobre os ímpios. No final da dispensa, no final da tribulação, Jesus desce no Monte das Oliveiras. Ele subiu no Monte das Oliveiras, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Lá em Joel fala de um vale de Josafá. Esse vale não existe na geografia, mas esse vale vai existir. Porque quando Jesus botar o pé no monte, o monte vai se fender e vai abrir um vale, e é por esse vale que os judeus vão fugir para não ser destruído pelo anticristo e seus exércitos. E aí deixa com Jesus, ele vai resolver o problema com o anticristo. Para depois começar a 7ª, que é o milênio. A 7ª é o milênio, tá? Milênio aqui na terra. Vai ficar tudo tranquilinho. O mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, não. O arrebatamento da igreja não é fim. E este evangelho do reino será pregado em todo canto, em testemunha a toda a gente, então vinha ao fim. Mateus 24:14. Arrebatamento não é fim. O fim será depois do milênio. Primeira vez que não é só tua pomba, a gente faz uma tipologia, porque a pomba é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem símbolo de vestimenta, tem símbolo de vento, tem símbolo de óleo, tem símbolo de fogo, tem símbolo de chuva e tem símbolo de pomba. Espírito Santo, símbolo de pomba. E aí não é só tua pomba, de novo está lá, cheio de água. Quando a pomba vai e volta, esse período é o período do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo operava de maneira restrita e obscura. Nem todos tinham o Espírito Santo. Somente 3 pessoas tinham o Espírito Santo: sacerdote, profeta e rei. Mas ninguém tinha o Espírito Santo. O rei era ungido, o Espírito Santo era sobre ele. O profeta tinha que ter o Espírito Santo para profetizar, e o sacerdote para ministrar, tinha que ter o Espírito Santo. Então só tinha o Espírito Santo no Antigo Testamento: sacerdote, profeta e rei. É a época em que a pomba foi e voltou. No Antigo Testamento ele vinha e voltava, vinha e voltava. Sansão era cheio do Espírito. Quando o Espírito apossava dele, sai de baixo. Mas teve um dia que ele ficou vazio, o Espírito saiu e não voltou mais. O pecado tem 3 passos: ver, desejar e possuir. O pecado que Sansão cometeu trouxe ele 3 coisas terríveis. Primeiro, ele perdeu a liberdade, foi amarrado de corrente. Segundo, ele perdeu a visão, furaram o olho dele. Terceiro, ele morreu com aquele povo todo. Então, olha a consequência do pecado. Aí o Noé soltou a pomba pela 2ª vez, depois de 7 dias. E quando ela volta, ela trouxe no bico uma folha de oliveira. Sabe quando aconteceu isto? Lá no batismo de Jesus. Quando Jesus ele sai das águas, os céus se abriram e ele viu, o João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Onde está isso? Mateus 3, 16 e 17. Tendo Jesus saído das águas, os céus se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o verso 17: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui você vai ver a Trindade literalmente. Não tem
Apocalipse. A Trindade está no batismo. A gente batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está na mesa apostólica. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, é por aí. O Espírito Santo está chamado de Isaías, quem há de ir por nós. O Espírito Santo está ali, a chamada de Isaías. Então João, ele viu o céu aberto, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e pousando sobre Jesus. João, ele disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, porque aquele que me enviou a batizar, ele me falou que aquele que eu visse o Espírito Santo descer sobre ele, esse batizaria com o Espírito Santo. O povo não viu a voz de Deus, porque o povo não tem essa intimidade com o Senhor. O que o povo viu naquele momento? Um trovão. Foi um trovão. Mas João viu: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ali estava presente a Trindade. E Noé espera mais 7 dias, e ele solta a pomba, e desta vez ela não volta mais. João 14,16. Ele rogará ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não conhece, não pode receber, ele vai estar em você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh, meu irmão, o Espírito Santo não habita em casa suja. A gente veio do mundão, a gente veio das trevas, a gente veio cheio de vício, cheio de mau costume. Mas, meu irmão, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passou e agora tudo se fez novo. O seu coração não tem lugar para orgulho, seu coração não tem lugar para inveja, seu coração não tem lugar para ira, seu coração é templo do Espírito Santo. Você não pode andar com a cabeça baixa, não pode andar triste, ande sorrindo. Você quer ver eu sorrir? Pergunta para minha esposa. Quando eu estou sem dinheiro, quando o armário está vazio, eu fico mais feliz ainda. Eu louvo o Senhor, eu pego o violão, boto a televisão lá no YouTube, no louvor bem alto, eu fico cheio da graça. Eu não me preocupo com feijão com arroz, nem só de pão vive o homem. Nós estamos trabalhando muito e deixando a obra de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Faça a obra de Deus, para ver se tu passa fome. Faça a obra de Deus, para ver se tu conta a miséria. Deus, ele vai abrir o seu celeiro. Ele cuida do lago, do linho, ele cuida dos pássaros. Como que não vai cuidar de nós? E aí Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador. Meu irmão, essa palavra outro, o que significa outro? Olha, irmão, Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem. Como Deus, ele repreende mar e vento. Como Deus, ele ressuscita. Como Deus, ele cura. Mas como homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele foi perseguido, ele correu para não ser apedrejado. Era o homem, era o homem, era o homem. Eu vou enviar outro Consolador. Irmão, o Espírito Santo, ele vem trazer uma coisa a mais. É igual, Pai, Filho e Espírito Santo, é igual, mas ele trouxe um pouquinho a mais. Jesus não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. João 11:21. Quando Lázaro morreu, chamaram Jesus, e ele chegou lá em Betânia, 4 dias, já estava enterrado, cheirando mal. E a Marta falou assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Claro, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele esvaziou da sua glória, ele se fez homem, ele foi obediente, como disse Paulo aos Filipenses, até a morte e morte cruz. Ele esvaziou. E uma das coisas que ele deixou no céu,
onipresença. Ele não podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Então eu vou enviar outro Consolador. Espírito Santo está no Parque São Roque, Espírito Santo está na Bahia, Espírito Santo está no Ceará, Espírito Santo está no Japão. O Espírito Santo está em todo lugar. É Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Então, outro Consolador. Eu vou enviar para vocês outro Consolador. João 16, 7. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Irmão, não está se pregando mais sobre o Espírito Santo. Nós pregamos Daniel, pregamos Jair, não pregamos sobre o Espírito Santo. E essa lição da escola dominical é toda com o Espírito Santo. A Trindade está juntinha. Vocês vão ver como é que é o papel do Espírito Santo no meio da igreja. O mundo não tem o Espírito Santo. O Espírito do mundo é outro, tá bom? Mas o Espírito Santo está conosco. E aí, meu irmão, ele veio para ficar. Noé soltou a pomba e a pomba não voltou. Aí é o período do Pentecoste, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja e ele não voltou mais. Ele está aqui conosco. O Espírito Santo ele vai levar a igreja para encontrar o Senhor nos ares. O Espírito Santo ele veio inaugurar a igreja. O dia de Pentecostes foi a inauguração da igreja. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito Santo ele veio capacitar a igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Show, irmão. Jerusalém é o teu bairro. Oh, aleluia. Ah, como eu queria ser uma missionária. Tem missionário que só conhece Caxias. Nunca saí de Caxias. E a missionária vai missão. Missionária viagem. Missionária passa fome. Missionária anda de jumento. Missionária anda de barco. Missionária anda a pé. Ei! Eu só vou para tal lugar se o pastor me der salário. Eu só vou para tal lugar se tiver uma escolinha para os meus filhos. Aí eu olho para Abraão. Abraão, não era só ele a esposa não, ele tinha bem. Ele tinha servo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, uma terra que eu vou te mostrar. Ah, Senhor, mas por quê? Ela tem comida, ela tem não? Abraão saiu sem saber para onde ia. Ah, meu irmão, é isso que tem que ter em nós. Confiar no Senhor. Salmo 34, 5, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. É isso, meu irmão. Então o Espírito Santo veio inaugurar, o Espírito Santo veio capacitar, e o Espírito Santo veio para nos arrebatar. É ele que vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Vocês lembram do casamento de Isaac? Ali tem uma tipologia linda. Abraão significa Deus. Eliezer, Isaac simboliza Jesus. Eliezer simboliza Espírito Santo. E a Rebeca simboliza a igreja. Olha só, Moisés é um tipo de Cristo. Mas quem levou o povo de Israel para a Canaã não foi Moisés, foi Josué. Ele falou: Moisés, você não vai entrar na terra. Ninguém quer receber o nome de Deus, mas o nome de Deus é bom, o nome de Deus é maravilhoso. Quando Deus disser não para você, saiba de uma coisa: Ele tem algo melhor para tu, meu irmão. Ele vai dizer não. Ah, Senhor, eu estou orando há 2, 3 anos. O Senhor não ouviu. O Senhor ouviu. Salmo 40, ele já se inclinou e já ouviu. Agora, ele não vai te atender do jeito que
que tu quer. O tempo de Deus não é o meu tempo. Não? Deixa eu deixar o versículo para os irmãos mais uma vez. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? De Deus. Pai nosso. Pai nosso. Eu já orei com muita gente. Jesus já curou muita gente. E eu pergunto, está na igreja? Não está. Eu estava em casa com a minha esposa, 7 da noite, chegou uma vizinha lá, chamando minha esposa para visitar uma senhora, que ela tinha se machucado numa seca de arame, e estava lá com a perna inflamada. Eu fui no médico, e não deixou nem o médico botar a mão nela, tamanho era o problema. Ela não deixou, estava tudo inflamado, ela ia pegar a perna. E eu falei assim, essa mulher é crente? Ela falou assim, não, então eu vou com vocês. 2 irmãos com a minha esposa. Eu falei, é crente? Não, eu vou com você. Peguei a Bíblia e fomos. Chegamos lá, a mulher estava com a fitinha vermelha enrolada no pé, que a mãe colocou, dentro da cama. Tudo bem? Tudo bem. Vem orar por você. Podemos orar? Podemos. Mas antes eu vou ler o versículo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, hora da busca. Quando eu falei isso, o capeta se levantou e veio para cima de nós, irmão. Ela fazia assim com os braços. Se batesse no guarda-roupa, ou quebrava o braço, ou quebrava a porta. Mas ela veio com tudo, e nós ali em cima, só de mão para cima. Não bota a mão não. O diabo gosta que tu faça força com ele. Não discute com o inimigo não. A minha tia chegou no Parque São Roque, ela pegou demônio quinta, sexta e sábado. Ela levantava o banco com as irmãs, estava na pontinha. Quando o cão pegava ela, levantava assim, as irmãs, e aí tinha aqueles porteiros grandão, Manuel de Almeida, sabe Manuel de Almeida? Portão, pegava ela, para trazer ele na frente, depois assim, ó, rodava com o braço, passava a rasteira nos ombreiros, eu vou assim, tira a mão dela, solta ela, pum, caiu. Amanhã, pum, caiu. Então, inimigo, se você botar a mão em mim, não peça força com o cão. Ele não tem poder, mas tem força. E você tem que levantar a mão em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles vão se curar. E nós começamos com passada e terminamos na cozinha. Quando chegou na cozinha, o último saiu. Eram vários. E ela sentou-se na cadeira e o negócio escorreu. Mãe, traga o algodão. Mãe, traga o algodão. Mamãe, traga uma fralda. E o negócio foi de fralda para limpar. E a mulher foi liberta em nome de Jesus. Ei, irmão, Jesus tem misericórdia. Conta 5. Eu estava em lua de mel, recém-casado. Me chamaram 7 da manhã para expulsar demônio. A mulher pegou o demônio, quis jogar no cascão, pegou faca, tirou a roupa. Eu me ajoelhei com a minha esposa na beira da cama, todo dia de casado, uma boa. Vamos lá com o demônio, meu irmão. Como é que Deus usa você de maneira que você não entende? Jesus libertou aquela mulher, em nome de Jesus. Ela ficou lembrando que o marido dela naquele dia tinha saído do inimigo, aproveitou, né? Tu está pensando nele? Então vou fazer um negócio aqui, vou levar você para onde ele está. E é agora, vou para o Cascão, vou para a faca, vou tirar a roupa, vou correr na rua. E o irmão que morava no quintal batendo minha porta, eu vou dormir, me ajuda aqui, eu vou dormir. A vizinha está. Oh, irmão querido, o Senhor tem nos levantado para uma grande obra. Deus tem nos levantado para a grande obra. Eu falei, Senhor, se não for para mim fazer a tua obra, o Senhor me leva. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Eu aposentei do trabalho material, mas na obra de Deus não. O Senhor, Ele tem obra na nossa vida. Mas Ele disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Irmãos amados, é coisa maravilhosa quando o Senhor, Ele nos faz promessa. A promessa de Deus, elas jamais irão falhar.
O homem falha, mas o nosso Deus não falha. Então o Espírito Santo ele veio para inaugurar a igreja, para capacitar a igreja e por último, para arrebatar a igreja. Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual tu foi selado para o dia da redenção. E por falar em não, tem mais 2 não em Efésios de suma importância. Primeiro, 4:27. Não dê lugar ao diabo. Isso quer dizer que é grande, é muito grande. Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18. Não embriagueie com vinho em que há contenda, mas encha do Espírito Santo. Não embriague com vinho, porque há contenda. O que eu estou vendo por aí é muito vinho. Tem muito vinho. Não tem palavra, tem vinho. Se eu falar aqui para os irmãos que aqui tem um anjo, não começa a rodar. Não adianta. Tem anjo aqui não, irmão. Quem está aqui é o Espírito Santo. O anjo não está aqui não. O anjo não está desocupado para vir para cá ver o Valdemir pregar. O anjo vai ver o Valdemir pregar. Para com isso, meu irmão. Irmão, está cheio por aí. O homem de branco está aqui. Que homem de branco? Ele que é o homem de branco. Fala aí, qual é o homem de branco? Irmão, vamos ficar com a palavra. Irmão, vamos ficar com a palavra. O seu pastor tem palavra. Os seus obreiros têm palavra. Vixe, aí eu estou fazendo uma campanha. Campanha não muda ninguém. Campanha não salva ninguém. É só para animar um pouco o povo. Mas eu prefiro fazer campanha para ímpio, para ganhar alma, para orar por enfermo, porque só demônio. Então já está liberto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu entro nessa campanha, mas não vou entrar com muita vontade, porque já estou abençoado. Nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Que Deus abençoe a igreja. Fique com esta palavra. E eu agradeço a minha oportunidade no nome